Graça e paz, irmãos, estamos começando mais um Tadel e com certeza esse Tadel será de um tempo assim muito especial e uma bênção para as nossas vidas. Amém? Antes de mais nada, então nós vamos começar orando, ok? Então, se você puder, feche seus olhos aí onde você está e que nós vamos orar, tá bom? E depois faz o seguinte, começa a ouvir do começo ao fim o Tadel. Não tente ficar indo beber água, tomar cafezinho e tal, porque você perde o fio da meada, né? E não é legal. E quando a gente perde o fio da meada, a gente acaba não sendo edificado. Amém? Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, quero te louvar, quero te agradecer, ó Deus, por mais esse Tadel. Peço que o Senhor esteja falando comigo e com cada um de nós, ó Deus, que participar e que ouvir esta mensagem. Em nome de Jesus, amém. 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 Vamos começar falando, querido, a respeito do nosso propósito. Ou melhor dizendo, vamos ler o nosso propósito, vamos ouvir o nosso propósito. Porque a igreja precisa ter um propósito, ela não pode ser apenas mais uma igreja. Ela precisa fazer a diferença. E é importante que você saiba que a Igreja Batista das Nações, ela tem um propósito. E você vai aprender esse propósito agora, se você ainda não aprendeu ou se você ainda não decorou, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, 1, 2, 3. O nosso propósito é glorificar a Deus através de uma igreja em célula que testemunha de Jesus no poder do Espírito Santo, onde cada casa é uma igreja e cada membro é um ministro, cumprindo assim a grande comissão, ok? Então essa é uma ideia, tá? Da igreja, é glorificar a Deus através aí de homens e mulheres, uma igreja cheia do Espírito Santo, tá? Fazer isso no poder do Espírito, não no poder da carne, e transformar então cada casa em uma igreja, ok? E cada membro da igreja queremos tornar um ministro, tá? Alguém que ministra a palavra de Deus. Então esse é o nosso propósito. Então qual é o propósito que a gente pode colocar então, enfim, glorificar a Deus, preparar as pessoas, né, formando líderes e ganhando gente para Jesus, ok? Então vamos lá. A mensagem de hoje está aqui no livro de Atos, no capítulo 20, do verso 18 até o verso 27. Então abra sua Bíblia aí e vamos ler esse texto, Atos 20. Vamos começar do 17, né? E vou ler também até o 31. Então vamos lá. Siga a leitura aí ou pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo. Diz assim: De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue.
Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Glória a Deus. Essa é a palavra da qual nós vamos meditar aqui nesse Tadel, tá bom? Irmãos, há 3 tipos de pessoas que frequentam a igreja do Senhor. Tá? Pode haver mais, mas vamos pensar em 3 aqui. Primeiro, as que estão fazendo as coisas acontecerem, as que estão vendo as coisas acontecerem e as que não sabem nem o que está acontecendo. Hoje eu estava ali no Tatuapé, que eu fui levar e-mail para tomar uma injeção ali no hospital, e parei, estacionei o carro e fiquei um tempo ali aguardando ela retornar. E quando eu fui ligar o carro não pegava, quer dizer, não acionava, ele não funcionava. E eu falei, pronto, deve ser a bateria que descarregou. Aí eu liguei, né, para o seguro, e o seguro enviou ali um técnico, né, alguém que vai para olhar o carro. E ele chegou, abrimos ali o capô do carro, ele colocou um carregador ou uma bateria reserva, não sei o que era, e ligou na bateria do carro. Eu só dei uma partida, o carro já pegou, funcionou normalmente, vim embora tranquilamente, a bateria foi recarregando no meio do caminho e está funcionando perfeitamente agora. Tá? Quando a gente olha aqui, que há 3 pessoas, as que estão fazendo as coisas acontecerem, as que estão vendo as coisas acontecerem, as que não sabem nem o que está acontecendo. Às vezes, a pessoa, ela não está fazendo as coisas acontecerem dentro da igreja, ou está só olhando as coisas acontecerem, porque pode ser que a bateria dela arriou, né? A bateria dela acabou, principalmente agora depois dessa pandemia, né? Que na pandemia muita gente deixou de fazer muita coisa, é mais ou menos quando o carro fica muito tempo sem ligar. Quando você vai dar na partida, aí parece que a bateria descarrega, porque ficou muito tempo parado. E muito crente, na verdade, descarregou a bateria nesse tempo, né? E precisa recarregar a bateria. Então, o cristão que está com a bateria descarregada, o que ele precisa? Ele precisa muitas vezes de uma ajuda, de um auxílio, assim como eu precisei de um auxílio para fazer o carro funcionar, uma outra bateria, recarregando a minha bateria, tá, para dar a partida. O cristão muitas vezes ele precisa de uma outra pessoa para dar um tranco, né, para orar, quer dizer, para fazer com que a pessoa seja recarregada, porque muitas vezes ela sozinha não consegue voltar a fazer as coisas acontecerem, mas ela precisa estar junto de outra pessoa, junto de outras pessoas, e essas outras pessoas é que virão orar por ela e fazer com que então ela receba, ou ela volte a ter aquela unção do Espírito Santo para poder fazer a vontade de Deus. Ou ela recebeu a pessoa dá um tranco nela, né, para fazer pegar, e depois na caminhada então ela passa a caminhar sozinho, assim como no carro. Depois que ele pegou, né, e no meio do caminho ele recarregou a bateria, depois que estava rodando, recarregou a bateria, agora está pegando normalmente. Então depois que o cristão ele recarrega a bateria, ele começa a caminhar, aí ele vai se fortalecendo novamente e ele começa a fazer então as coisas acontecerem. Aqui nesse texto, através do exemplo de Paulo, veremos alguns comportamentos daqueles que fazem as coisas acontecerem. Nós não vamos ver os outros 2, vamos ver apenas aqueles que fazem as coisas acontecerem, tá bom? Então vamos lá. Em primeiro lugar, os que fazem as coisas acontecerem servem ao Senhor com humildade. Quem já está fazendo, né, as coisas acontecerem, geralmente eles fazem debaixo da humildade. Olha o que diz no versículo 19 aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Verso 19 diz assim:
servindo ao Senhor com toda a humildade. Paulo está dizendo assim, ó, quem serve ao Senhor está servindo com toda a humildade. Uma das coisas fundamentais do cristão que faz a coisa acontecer é a humildade. Ele joga o orgulho de lado, tá? E é humilde naquilo que ele está fazendo. É humilde nos relacionamentos. Tá? Servir ao Senhor com humildade é reconhecer a sua submissão a Ele. Então, quando você reconhece a sua submissão a Deus e faz da vontade dEle, você está sendo humilde. É saber que Ele fala e eu obedeço porque reconheço que estou aqui para servi-lo. Então, quem serve o Senhor tem esse tipo de atitude. O problema é que as pessoas que não estão servindo a Deus, muitas vezes estão agindo com orgulho, né? Não reconhecem o senhorio de Cristo e procuram fazer a sua própria vontade, não a vontade do Senhor. Irmãos, vamos servir a Cristo, tá? Vamos jogar todo o orgulho de lado, todo o medo de lado e na humildade, vamos servir o Senhor Jesus, né? Obedecendo a sua palavra. Então quem serve, ele é humilde. Em segundo lugar, os que fazem as coisas acontecerem servem ao Senhor com lágrimas. Tá? Além da humildade, ele acaba chorando também por situações, por circunstâncias. Tá? Olha o que Paulo diz aqui ainda no verso 19. Diz assim, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas, humildade e lágrimas. Tá? E essas lágrimas podem ser por batalhas, por lutas, por dificuldades, lágrimas por desejo das pessoas se converterem, lágrimas da dificuldade de levar o evangelho por causa da dureza do coração de muitas pessoas, né? Então as lágrimas fazem parte também do ministério de servir ao Senhor. Atos 20, verso 31 diz assim, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Sabe aquele desejo de ver as pessoas crescendo espiritualmente, de ver as pessoas amadurecendo, de ver as pessoas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. É o que Paulo está dizendo aqui. É o choro, as lágrimas, devido às lutas, dificuldades, corações endurecidos, pessoas se levantando contra, mas ele estava ali firme, admoestando com lágrimas. Salmo 126, verso 5 e o versículo 6. Olha o que o salmista diz aqui para nós. Diz assim, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. O próprio salmista nos ensina isso, né? Que quando a gente faz a obra, quando você semeia com alegria, ou quem sai andando e chorando enquanto está semeando, ele pode ter certeza que quando ele voltará com grandes feixes e com grande júbilo. Então, quando você faz essa obra, mesmo chorando, né? Batalhas, lutas, dificuldades, eu vejo que, às vezes, para alguns líderes de célula, às vezes a coisa é difícil, às vezes a coisa é pesada para o supervisor, para o área, né? Para os pastores. É difícil muitas vezes. Para os próprios membros da célula, às vezes, semear o evangelho, pregar a palavra, edificar alguém, discipular alguém, muitas vezes é difícil, às vezes é pesado, tá? E ele sai muitas vezes andando, chorando, semeando com lágrimas, mas quem faz isso pode ter certeza que vai voltar com alegria, com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, querido, mesmo que você enfrente dificuldades, mesmo que você tenha que chorar, lutar nessa batalha, não desista, porque a vitória é certa, a vitória é garantida. Tá? Que vitória é essa? Vitória de ver pessoas sendo salvas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo transformadas. Essa vitória é a vitória de você estar amarrando o valente, despovoando o inferno e povoando o céu. Essa é a vitória.
né? Com humildade, com lágrimas, né? Então, esses são aqueles que fazem a coisa acontecer. Em terceiro lugar aqui nesse texto, nós vamos ver o seguinte: os que fazem as coisas acontecerem servem ao Senhor mesmo em meio às provações, perigos e dificuldades. Aí no verso 19 ainda, veja o que diz aqui: servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Quem está fazendo a obra do Senhor, novamente aqui, com humildade, com lágrimas, ele muitas vezes passa por meio de provações, por lutas, por dificuldades. E aqui Paulo está falando que as suas provações foram as ciladas dos judeus, né? Que vieram sobre a vida dele. E olha que a batalha foi grande, a batalha muito difícil do apóstolo Paulo, né? A ponto de ser preso, de ser apedrejado, tá? Sofrer todo tipo de escárnio. Mas ele assim, no meio das provações, com humildade, ele continuou fazendo, exercendo a vontade de Deus, continuou falando, ministrando a palavra do Senhor. Ele não desistiu, ele não parou, mesmo em meio às provações e dificuldades. Olha que Mateus 10, 38 a 39 diz: e quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. É interessante, Jesus falando aqui, não é o apóstolo Paulo, agora é Jesus diretamente, né? Que nós precisamos tomar a cruz de Cristo, é estar no centro da vontade de Deus. Quem não quer estar no centro da vontade de Deus não é digno do Senhor. Pois ele diz assim, quem acha a sua vida perde. Quer dizer, aquelas pessoas que querem apenas prazer, alegria, né? Sombra e água fresca, já viu? A pessoa diz assim, eu quero uma rede, uma balinha doce, um caldo de cana, né? Ele não quer pagar o preço, tá? Mas Jesus diz assim, quem acha a sua vida, então perde. Se só quer prazer na sua vida, você vai perder. Você vai jogar a sua vida fora. Agora, quem perde a vida por minha causa, achá-la. Tá? Esse vai ter no futuro verdadeira vida, porque em meio às provações, ele estava lá fazendo a vontade de Deus. Eu sei que há muitos líderes que fazem a obra de Deus no meio de muitas provações, no meio de muitas dificuldades, no meio de muitas lutas. M. Carmichael diz assim, que foi uma das mártires missionárias na Índia. Há alguns anos escreveu um poema penetrante chamado Nenhuma Cicatriz, no qual ela pergunta a você e a mim se temos cicatrizes. Cicatrizes de ferimentos sofridos no serviço sacrificial a Cristo. Suas últimas palavras para nós são estas: pode ter ido muito longe aquele que não tem um ferimento ou cicatriz? Vai longe quem não tem ferimento, vai longe quem não tem cicatriz. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, no capítulo 6, ele dá uma resposta assim para as pessoas, pegando pesado. Ele diz assim: quanto a mim, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Diz assim, olha, eu carrego cicatrizes e feridas por causa de Cristo. Então que ninguém me moleste. Irmãos, fazer a obra de Cristo, muitas vezes, vem cicatrizes, feridas. Mas é o preço de servir ao Senhor, é o preço do Evangelho, é o preço da palavra.
o preço de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Em quarto lugar, os que fazem as coisas acontecerem servem ao Senhor, ensinando publicamente de casa em casa. Atos dos Apóstolos, verso 20, capítulo 20, verso 20, diz assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa. Paulo diz assim: eu jamais deixando de vos anunciar coisa proveitosa. E ele fala, querido, que ele ensina essas coisas publicamente e de casa em casa. Aqui está falando de pregar na rua, sei lá, num templo, pregar nas casas. Hoje nós temos as nossas células, onde nós podemos pregar o Evangelho através das casas, aonde nós podemos convidar pessoas para ouvir o Evangelho na casa, pregando o Evangelho de casa em casa. Quantas células nós temos aqui na igreja? Temos muitas células. Precisamos ter muito mais. Olha o propósito da nossa igreja. Cada casa uma igreja. Cada crente um ministro, cumprindo assim a grande comissão. Cada crente pregando, evangelizando publicamente de casa em casa, convidando as pessoas para a célula. E ali na célula essas pessoas se converterem. Irmãos, olha aqui no branco dos meus olhos, vamos ganhar e consolidar uma pessoa por mês. Cada célula ganhando e consolidando uma pessoa por mês, levando para a célula e de casa em casa. Vamos ganhar, vamos consolidar uma pessoa por mês. Vamos multiplicar as nossas células para que as casas se tornem igreja, para que os crentes se tornem ministros, formando novos líderes. Os que fazem as coisas acontecerem, pregam o Evangelho, levam as pessoas para a célula, se tornam líderes, abrem as portas das casas para fazer a obra. Isaías capítulo 6, verso 8, ele diz lá, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Você tem que colocar o seu coração diante do Senhor e dizer isso. Dizer para Ele: Senhor, eu quero fazer as coisas acontecerem. Eu não quero apenas ver as coisas acontecerem. E muitas vezes nem saber o que está acontecendo. Mas eu quero ser um agente de transformação do mundo, da sociedade. De arrancar vidas das mãos de Satanás e conduzir para as mãos de Cristo. Em quinto lugar, os que fazem as coisas acontecerem proclamam toda a vontade de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 26 e 27. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Quem faz a obra, quem faz as coisas acontecerem, eles proclamam a vontade de Deus. Eles anunciam os desígnios de Deus. É o que o Paulo está dizendo aqui, estou limpo do sangue de todos vocês. Por quê? Porque eu jamais deixei de pregar o Evangelho. Jamais deixei de anunciar o Evangelho. Então eu estou limpo, não há acusação sobre a minha vida por causa disso. Porque eu fui lá, eu preguei o Evangelho do Senhor. No Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 4 e versículo 5, Jesus ele traz também uma palavra que deve estar gravada em nosso coração, que diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Olha o que Jesus está dizendo. Ele glorificou a Deus aqui na terra como? Consumando, completando a obra que Deus confiou para que ele fizesse. E agora então, diante disso, ele vai
perante o Senhor e declara: agora glorifica-me junto a ti. Amém? E Paulo fez as coisas acontecerem, e ele pôde dizer lá no final da sua vida o seguinte, olha o que ele diz lá no final da sua vida: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Ele está dizendo: olha, meu tempo aqui já acabou ou está acabando. Aí ele completa dizendo assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Querido, olha aqui no branco dos meus olhos. Como é que está a sua vida? Primeiro, eu quero fazer a pergunta seguinte: você faz as coisas acontecerem? Você está vendo as coisas acontecer? Ou você não sabe nem o que está acontecendo na igreja? Na época da pandemia, às vezes a pessoa não sabe nem o que está acontecendo na igreja. E, consequentemente, ela não fará as coisas acontecerem. Ela está completamente desligada. Então vamos fazer o seguinte: lance todo o orgulho e todo o medo por terra e seja humilde. Segundo lugar, faz o seguinte, comece a chorar pelas almas perdidas, comece a clamar pelas almas perdidas. Em terceiro lugar, no meio das lutas, dificuldades, faça a obra do Senhor. Faça a obra do Senhor. Em quarto lugar, pregue a palavra, ensine, vá para a célula, leve pessoas para a célula, convide pessoas para lá, proclame a vontade do Senhor. É isso que Ele espera de mim, é isso que Ele espera de você. Amém? Então é o que eu vou completar aqui, novamente dizendo assim: você faz parte daqueles que fazem as coisas acontecerem? Quero que você pense nisso agora. Você faz parte ou você não faz parte? Você faz parte daqueles que veem as coisas acontecerem apenas? Você está lá na janela, vendo o bonde passar, as coisas acontecendo, e você não está se envolvendo. Ou será que você faz parte daqueles que não sabem nem o que está acontecendo? Meu querido, movimente-se e vamos fazer a vontade de Deus. Vamos glorificar a Deus. Vamos ser instrumento nas mãos do Senhor e vamos fazer as coisas acontecerem. Vá para a sua célula. Venha para a igreja. Nós temos um propósito. Traga as vidas, traga pessoas, ensine pessoas. Se torne um ministro da palavra do Senhor. Não deixe o diabo roubar a sua paz por causa de pandemia, colocar medo no seu coração por causa de pandemia. A palavra diz que nós somos muito mais que vencedores. O Espírito Santo habita em nós e Ele adestrou as nossas mãos para a batalha. Amado, você foi chamado, foi escolhido para fazer as coisas do Senhor acontecerem aqui na terra. O Senhor conta com você, a igreja conta com você, para a gente fazer a diferença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero orar por você agora. Quero pedir que você feche os seus olhos aí por um instante, curva a sua cabeça. E a pergunta que fica é essa: como está a sua vida?
Como está o seu compromisso com Jesus? Como está o seu compromisso com a igreja local? Pai querido, eu quero orar e interceder pela vida dos teus servos, ó Deus amado. E pedir, ó Deus querido, que o teu Espírito Santo esteja enchendo cada um do poder que vem do alto, para que eles, ó Deus amado, estejam fazendo a tua vontade e glorificando o teu nome. Aqueles que estão, meu Pai, acomodados, que o Senhor os desperte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, amanhã temos oração aqui na igreja às 20 horas. Então, se você puder, saia da sua casa, venha para cá e vamos orar para fazer realmente as coisas acontecerem aqui na igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Estamos juntos. Glória a Deus.